Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para um estudo resumo do capítulo 26 da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, cujo título do capítulo é Psicometria. Aproveitando o tempo, André Luiz, Hilário e Aulus, eles vão a um museu. O estudo é da psicometria. E eles, entrando no museu, percebem que muitos desencarnados estão misturados aos encarnados, visitando o museu pelo prazer de recordar. A psicometria para a psicologia é a apreciação do registro, o registro de uma atividade intelectual. Mas, na verdade, a psicometria ela é uma atividade mediúnica, que é a capacidade de ler impressões ou recordações em objetos comuns. Então, a primeira coisa que André Luiz nota é que muitos, não todos, mas muitos dos objetos do museu estavam revestidos de uns fluidos escuros. Alguns eram pardos, alguns eram acinzentados, com pontos brilhantes. E Aulus diz que aquele pensamento é o que as pessoas que possuíram aqueles objetos, eles recordam deles e transmitem o pensamento à distância ou, pelo prazer de recordar, visitam o museu com alguma periodicidade, mantendo aqueles fluidos em volta, em torno dos próprios objetos, né? E eles chegam perto de um relógio, que o relógio tinha fluidos de melhor qualidade. Eram fluidos esbranquiçados, um pouco mais brilhantes, um relógio do século XIX. E Aulus sugere a André Luiz que então toque o relógio. André Luiz toca o relógio e imediatamente ele observa uma cena familiar com um casal com 4 filhos. Ele nota, além de perceber todos os semblantes dos ali presentes, ele nota que o mobiliário é austríaco, do século XIX, ele vê os vasos das flores, ele vê os quadros valiosos, enfim, ele percebe toda a cena da recordação de um casal que eles vêm com alguma periodicidade visitar esse museu por causa desse relógio que, nesta cena, estava dominando a parede daquele ambiente familiar em que tudo parecia vivo. André Luiz percebia tudo, né? É que os objetos, então, eles são capazes de conservar o nosso pensamento, caso deles nós recordemos à distância, ou que o visitando frequentemente pelo prazer de recordar, deixamos impressos nesses objetos que ficam, então, ali animados pela nossa lembrança reavivada pela periódica visita ou pela recordação constante. Então não há uma necessidade de visitar, uma recordação à distância ainda assim impregna os objetos. Então essa sensibilidade que o nosso pensamento deixa registrado nos objetos é semelhante à sensibilidade que a energia elétrica deixa no fio de cobre, né? Então, bastando alguém auscultar aquele relógio e ele passa imediatamente a perceber aquela cena ali daquela família, daquele casal que vem recordar um momento feliz de suas vidas passadas do século XIX. Então, digamos assim, os objetos eles servem como mediadores. Se nós quisermos conhecer quem são esses espíritos, ou quisermos reencontrá-los, esses objetos, eles servem de auxílio, eles são objetos intermediários para conhecer essas pessoas. Porque dentro do círculo de progresso em que nós estamos, com a desencarnação nossa, aumenta, né, digamos assim, a nossa percepção psíquica. Digamos assim, fica majorado o grau de percepção espiritual. É óbvio que, mesmo encarnados, essa sensibilidade mediúnica pode ser desenvolvida
e, portanto, ainda que encarnados, podemos ter esses conhecimentos, dessas impressões, dessas recordações deixados nos objetos. Porque nós deixamos vestígios espirituais nossos nas coisas, nos objetos, nos locais em que nós vamos, nos objetos dos quais nos recordamos. Algo semelhante ao odor que os animais deixam, né, pelo caminho por onde passam. E aguçada essa maior sensibilidade pela educação e ainda mais pela desencarnação, fica fácil de captar esses pensamentos. Porém, não dá para captar o pensamento dos espíritos que são superiores a nós, principalmente se eles já remontaram outros planos, se eles já transcenderam a nossa forma de se expressar, a nossa forma de ser. Aí Aulus explica a André Luiz, o caso é semelhante a uma tribo. Nós podemos auxiliar uma tribo, nós podemos conhecer os costumes de uma tribo, porém eles não poderão nos auxiliar e não serão capazes também de aprender a respeito da nossa cultura. Então o pensamento que nós emanamos, digamos assim, ele condiciona o círculo no qual nós nos desenvolvemos e no qual nós merecemos viver. Também eles observam outro quadro. Eles observaram um relógio e agora um quadro. O quadro não tinha fluido nenhum. É porque nem o autor do quadro e nem os que foram seus possuidores se recordam dele. Então ele não serve de mediador para a gente conhecer ou encontrar determinadas pessoas. Porém, o Hilário faz uma pergunta, mas vem cá, esse quadro, assim como também os outros objetos, não podem falar algo a respeito da história das suas matérias? Sim. Aí Aulus diz, sim, podem. Assim como a paleontologia de um pequeno pedaço de osso é capaz de reconstituir trecho da fauna pré-histórica, também esses objetos, eles permitem que nós desvendemos fatos da natureza. Porém, isso demanda mais tempo e demanda um maior esforço de pesquisa. Mas os objetos servem então de intermediários, não só para encontrarmos e conhecermos determinadas pessoas, como também, digamos assim, a respeito dos acontecimentos da natureza. E esse quadro poderia não falar a respeito de alguns espíritos, que ninguém lembrava dele. Os que o possuíram não recordavam dele, nem mesmo o autor recordava dele. Mas era possível conhecer algumas informações relacionadas aos elementos constituintes do quadro. Bom, então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as almas e os objetos, eles conservam algo do tempo e do espaço que, de alguma forma, então, eternizam a memória da vida, né? E também eles chegaram próximos de algumas pessoas encarnadas. Eram 2 homens e 3 mulheres que estavam perto de um espelho. Nesse espelho, ele estava acompanhado de uma jovem desencarnada, né? Muito entristecida, mas que não saía de perto do espelho. E como uma das senhoras elogiou o espelho, ela ficou insatisfeita. A desencarnada, a jovem desencarnada, e foi tocar então no ombro da senhora que elogiou o espelho. Bom, a senhora, no momento em que foi tocada, não soube a razão, mas ela teve um movimento involuntário do corpo, ela teve calafrios. E ela própria diz, esse ambiente aqui está com um cheiro, com um cheiro de morte, um ambiente meio mortuário, vamos embora daqui. Aí todo mundo riu e seguiu com ela, mas a desencarnada se deu por satisfeita com a saída dela e voltou a se fascinar pelo espelho, admirando o espelho, né? E Aulus, então, encostou na jovem, cariciosamente na cabeça da jovem, e percebeu toda a cena. No século XVIII, ela
por volta de 1791, na época da Revolução Francesa, uma família veio para o Brasil, né? E aí trouxe o seu filho, a sua criança, e esse menino se desenvolveu aqui no Brasil e se tornou homem. Bom, então ele se encantou pela jovem e com ela se relacionou, fez uma promessa de casamento. Porém, com digamos assim, a tomada do poder por Napoleão, a melhoria do Estado francês, a família decidiu retornar para a França. E o jovem, então, prometendo o casamento, entregou a ela um espelho, como uma promessa de que ele retornaria. Mas, chegando na França, ele se encantou por uma outra mulher e lá ficou. Então, digamos assim, esse espelho para essa jovem desencarnada era um penhor da sua felicidade, era uma garantia da sua felicidade. E ela atravessou então ali mais ou menos uns 160 anos em torno do espelho que foi parar agora no museu e ela está ali com aquele espelho, né? Então essa era a história. Aí o Aulus perguntou assim, mas vem cá, quer dizer que se alguém aqui nesse museu arrematar esse espelho, vai levar o espírito? Vai levar o espírito com o espelho, junto com o espelho? Aí sim, vai levar. Aí falou, mas isso é justo, é válido? É uma pessoa que está querendo arrematar o espelho, vai levá-lo? Aí sim, vai levá-lo. Porém, a vida não se engana, né? Porém, a vida não se engana. Talvez essa pessoa que esteja arrematando o espelho, que se interessou pelo espelho, seja o jovem, provavelmente será o jovem que fez a promessa de que casaria com ela, né? Ou talvez seja a mulher pelo qual ele se interessou na França, deixando-a, porque não são outros que vêm, digamos assim, solucionar os problemas que nós próprios deixamos. E esse casal, ou ele ou ela, digamos assim, virão resgatar para solucionar esse problema, porque eles participaram do apego da jovem ao espelho. Aí o Aulus pergunta, mas vem cá, não pode ser uma jovem, um médium com uma psicometria mais desenvolvida, com um elo de mediunidade mais forte, ou um grupo até de médios que possam auxiliar e encaminhar esse espírito? Sim, pode ser. Pode ser. Porém, o reencontro desses três, o jovem que a prometeu em casamento, doando o espelho de presente e a deixando por outra mulher na França, o encontro deles, digamos assim, é certo. E são eles que têm que solucionar essa situação e não outras pessoas. O encontro deles é certo e eles vão recebê-la. Ou ele como esposa, vai recebê-la como esposa, ou ela vai recebê-la como filha, ou ambos vão recebê-la como filha. Aí o André Luiz lembrou de uma outra coisa. Então essa é aquela razão das antigas joias, né? Enfeitiçadas, sim. Só que o feitiço não é das joias, mas das energias que acompanham as joias, né? Então, saindo do museu, eles passaram pela área da direção e viram duas cadeiras. Aí Aulus Hilário já perguntou a Aulus, né? E se eu me sentar nessa cadeira, que é uma cadeira dos encarnados, dos trabalhadores administrativos aqui da administração do hospital, eu conseguirei captar os pensamentos dele, entrar em contato com eles, saber quem eles são, ver o semblante, tudo? Sim. E o encarnado pode fazer isso? Também pode. Aguçando a sensibilidade psíquica, é possível fazer isso, porque, digamos assim, ficam registros nossos, dos nossos pensamentos, onde nós vivemos. E esses registros podem agradar, podem desagradar, conforme o contato. É o que muitos cientistas, dando nomes difíceis para coisas, chamam de criptestesia pragmática, ou telestesia, ou metagnomia
é tátil, mas são nomes complicados todos esses aí. A questão é que é uma mediunidade. E na vida universal, nós comungamos uns com os outros pelo pensamento. Então, este é o resumo do livro, do capítulo 26. Que Jesus nos abençoe a todos.